Livre docente em Direito Civil pela USP, Otávio Luiz Rodrigues Júnior, coordenador da área de Direito na CAPES, onde também integra o Conselho Superior desde 2019. Concluiu seu doutorado na USP em 2006, iniciando sua carreira de docente na mesma universidade em 2013. Realizou estágios pós-doutorais na Universidade de Lisboa e no Instituto Max Planck, em Hamburgo. Esse é o breve currículo do nosso convidado especial do programa de hoje. Fique com a gente. Olá, a partir de agora você acompanha um programa que conta com a participação de um convidado especial, Otávio Luiz Rodrigues Júnior, que vai nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea neste programa Direito e Literatura Especial. Defendida em dezembro de 2017, sua livre docência na USP intitulou-se Direito Civil Contemporâneo, Estatuto Epistemológico, Constituição e Direitos Fundamentais, editada pela editora Forense em outubro de 2018. A obra esgotou-se em menos de 3 meses. O livro é um dos mais fortes ataques ao neoconstitucionalismo, ao pós-positivismo e à excessiva tese de que quer se constitucionalizar o direito, só que este viés parece equivocado e Otávio mostra isso. Além de tudo, o nosso convidado é um apaixonado pela literatura. Otávio, é um prazer recebê-lo aqui neste programa especial Direito e Literatura. Muito obrigado pelo convite, Lênio, a honra é toda minha e cumprimento aos telespectadores do seu programa, que já ultrapassa mais de 200 edições e que é uma referência na televisão brasileira com a oferta de um conteúdo de extremo refinamento e que permite aliar o direito à alta cultura. Muito bem. Então, nesse primeiro bloco, nós vamos falar um pouco sobre... vamos começar um pouco da sua dissertação de mestrado, que é intitulada Revisão Judicial dos Contratos, editada pela Atlas, que está em segunda edição. Você mantém uma forte conexão com o direito e a literatura. O livro começa com Shakespeare e o Mercador de Veneza, passando pelos Miseráveis, de Victor Hugo, e também Machado de Assis com o Memorial de Aires. Em 2016, você publicou a primeira obra completa e sistemática sobre o direito da arte no Brasil, em coordenação com Marcílio Toscano Franca, filho, nosso amigo, e Gledson Mamed. Como é que concilia tecnicamente essa questão do direito e um certo apelo a elementos metajurídicos como a arte e a literatura? Eu costumo dizer para os meus alunos que se alguém for operado por um cirurgião, um neurocirurgião ou um cirurgião cardíaco, ele não vai querer ser operado por uma pessoa que conhece muito de Shakespeare, mas entende pouco de coração ou entende pouco de cérebro. Nós precisamos de excelentes técnicos, porque o direito, nesse aspecto, tem perdido fortemente essa referência quanto ao valor da técnica, quanto ao valor do estudo dos elementos dogmáticos, quanto ao valor do estudo da própria legislação, né? Para uma argumentação que muitas vezes invoca como cavalos de Troia, como balas de prata epistemológicas, conceitos metajurídicos. Portanto, eu preciso fazer essa afirmação prévia em defesa da minha maneira de trabalhar o direito. No entanto, tanto do ponto de vista didático, quanto do ponto de vista de uma conexão que é inexorável entre direito e literatura, direito e cinema, direito e moda, direito e arte, para explicar o fenômeno jurídico dentro de uma contextualização histórica, antropológica, sociológica, mas que evidentemente tem que ser contida, porque nós não temos uma formação plurima que dê conta de todos esses problemas, mas algumas pitadas, alguns pontos de conexão, alguns pontos de contato entre essas duas esferas é fundamental, seja para que o ensino e a aprendizagem do direito se tornem mais agradáveis, é fundamental para que o direito não seja estéril em relação às discussões,
porque Os Miseráveis traz um problema bastante peculiar ao século XIX. Não há uma figura mais expressiva da ideia do positivismo legalista do que o inspetor Javert, que vai perseguir Jean Valjean e, ao final, o que mostra, portanto, a própria contradição que nós vamos encontrar em determinados escritos positivistas, é de, ao final, ele não conseguir conciliar a lei e a ideia da moral, e ele se suicida, né? A discussão entre revisão contratual, ligando Shylock na obra de Shakespeare, ele que tome cuidado com aquela letra, né, que vai tentar tirar a libra de carne do coração do seu devedor, e que é revisto em uma nota de rodapé por Hering no século XIX, dizendo não, Shylock, que é a vítima de um sistema judiciário injusto, que não lhe deixa ter acesso ao crédito porque ele faz parte de uma minoria perseguida e que não tem acesso aos tribunais. Esse tipo de nuance só se consegue ter, evidentemente, através da literatura. Claro, sem dúvida. E veja que nessa questão dos Miseráveis, né, dá para usar aquele exemplo que se brinca na sala de aula, de que se é proibido carregar cães na plataforma, um exegeta formalista deixaria passar um urso, né, e proibiria um cachorrinho Yorkshire, porque se é proibido carregar cães na plataforma. Qualquer outro animal. Então, o Jean Valjean é algo desse tipo e ele representa simbolicamente todo um problema que atravessou o século, chegou até hoje e a teoria dos direitos se atrapalha bastante ainda com isso, né? E além disso, pegando quando você diz, né, que da importância aí da literatura, nos exemplos que você citou, eu pego a própria mitologia, né, com a Oresteia, como que a gente vai falar hoje sobre a autonomia do direito sem entender o julgamento de Orestes, em que param as vinganças, em que o direito entra, afasta a moral e as vinganças e o direito vinga. Até hoje nós não aprendemos isso, que as pessoas dão respostas morais. O direito civil é um bom local para discutir isso, porque as respostas têm sido muito mais pessoais, morais, dos autores e dos juízes, do que aquilo que o Código Civil, feito pelo legislador, responde. Não é isso? A tese de livre-docência aborda a ideia de soluções dentro do sistema interno e de fatores de correção internos. Isso evoca muito uma aula que você deu no Supremo Tribunal Federal há mais de uma década, né? Eu tenho 6 formas de afastar a aplicação da lei, mas dessas 6 formas eu não tenho um argumento moral. Isso não é possível de ser utilizado, né? E o direito civil... A 7ª é minha candidata a deputada. Seria uma forma legítima, mas é fora do sistema normativo como nós o trabalhamos. Perfeito. E agora, eu tenho um ponto muito curioso, e de certo modo isso que me atraiu ao estudo dos problemas da constitucionalização, é que a Constituição virou o cavalo de Troia para a entrada dessa argumentação moral dentro de questões jurídicas. E fica muito difícil argumentar em muitos aspectos, porque as soluções dúcteis, as soluções bondosas, as soluções moralmente elevadas, que podem amanhã não ser dúcteis, não ser bondosas, nem ser moralmente elevadas, dependendo de quem o aplique, e aí voltamos para a literatura, medida por medida, o Duque de Viena e a entrega da cidade ao seu lugar-tenente, e ele vai dizer lá para a freira, né? A noviça, eu aplico a lei, mas se dormires comigo... Se dormires comigo, as favas a lei. Exatamente. Né? Então, e veja que no Medida por Medida, que é um dos meus preferidos também, ele vai de uma ponta a outra, né? Primeiro, ele é o escravo da lei. Exatamente. E depois ele é o dono da lei. Ele é o dono da lei. A força da literatura nesse aspecto, né? Eles são os grandes escritores, os grandes teatrólogos, os grandes músicos, eles são verdadeiros radares da humanidade. Eles conseguem, antes dos demais, aprender, compreender e trazer para uma linguagem poética aquilo que a vida, de maneira muito crua, muito sangrenta, ela nos expressa. E o direito, de certo modo, é um instrumento que vai fazer essa mediação
da violência para uma execução organizada, do saque para uma execução civil contra devedores, solventes ou insolventes, da privação do cárcere privado a uma privação pública da liberdade alheia. Exatamente a preocupação entre separar esses juízos voluntarísticos, moralísticos e arbitrários de uma execução organizada de mecanismos jurídicos para privar as pessoas daquilo que elas têm de mais precioso, a vida, seus bens, o convívio dos familiares. Só que eu preciso ter uma justificação jurídica para que eu perca esses direitos. Evidente. E essa justificação não é moral, ela tem de ser jurídica, porque ela precisa ser rastreável, ela precisa ter acordos semânticos. Claro. Um dos livros que eu posso hoje, eu fiz essa experiência já na Espanha, em alguns lugares, mas eu posso hoje dar um curso sobre vários conceitos jurídicos utilizando, digamos assim, 2 livros. 3 eu vou pegar. Eu pego a Ésquilo Oresteia, todo o livro Viagens de Gulliver, que é magnífico. Uma aula de direito administrativo. Uma aula sobre o princípio, quando o promotor denuncia o Gulliver por ter urinado e salvado a rainha, porque o promotor ladinamente diz que ele não salvou a rainha, ele, sob pretexto de apagar o incêndio, ele queria mesmo era urinar e não salvar a rainha. E ele é condenado à morte. Quer dizer, e nas Viagens de Gulliver é fantástico. O Swift inventou inclusive os emojis, porque quando os cientistas da Lapusse, enfim, e o Shakespeare, né? Então, que coisa interessante. E as pessoas, a comunidade jurídica, você não acha que ela tinha que trabalhar mais essa questão, melhoraria o direito e as próprias pessoas? Essa tua pergunta, ela me obriga a dar uma resposta paradoxal, sim e não. Na medida em que o que nós temos muito hoje são citações de literatura de orelhada para demonstração de falsa erudição. Apenas para fazer um glacê. Exato. E para esconder a falta da técnica. E, por outro lado, é fundamental ter esses pontos de conexão. Esse é o paradoxo. Tanto do ponto de vista didático, quanto do ponto de vista da captura de determinadas circunstâncias históricas que geraram certos institutos jurídicos, ou o modo como esses institutos jurídicos se apresentaram na época. Portanto, é perfeitamente possível compreender esses institutos a partir da literatura, mas nunca, jamais renunciando à técnica. O Harari sempre dizia, não se substitui a dogmática pela crítica. A ideia da dogmática e crítica da jurisprudência, ela passa primeiro pela dogmática. Claro. Eu primeiro tenho que conhecer a dogmática para que eu possa criticá-la. E, infelizmente, hoje nós já partimos de isso fruto de talvez 2, 3 décadas de combate a uma ferrenho, cego, a uma dogmática que poderia até estar ultrapassada. Nós hoje colocamos a crítica antes do conhecimento. Isso só pode gerar um curto-circuito. Sem dúvida. O Direito e Literatura especial de hoje faz uma pausa para um rápido intervalo e na volta a gente continua a nossa conversa com o nosso convidado especialíssimo de hoje, professor doutor Otávio Rodrigues Júnior. Já voltamos. E o Direito e Literatura está de volta para debater mais ainda com o nosso convidado no nosso Direito e Literatura. Exatamente essa questão de Direito e Literatura. Você foi finalista 2 vezes do Prêmio Jabuti em Direito. Com um livro de comentários ao Código Civil sobre compra e venda e a Constituição comentada, do professor Jorge Miranda, da qual eu também fui um dos coordenadores, juntamente com o Valber Agra, né, e o Bilac Pinto. Então, nós fomos com outro comentário da Constituição, com o Canotilho. Com o Canotilho, o Ingo e o Gilmar. E o Gilmar, que é uma obra escrita no modelo europeu, né, com estrutura de comentários, direito comparado, história legislativa. Imitamos os alemães. Essa minha participação, essas 2 participações no Prêmio Jabuti foram muito honrosas. Infelizmente, hoje a categoria desapareceu, né, Otávio? Isso é inacreditável.
que tenha sido tirado. E reflete uma posição difícil do direito quando ele se coloca junto das outras humanidades, né? Nós tendemos a ou nos mimetizar ou desaparecer, porque não é reconhecida a posição autônoma do direito nesse campo. E é muito ruim, porque aquilo era uma janela de visibilidade muito interessante para as obras jurídicas no marco da literatura brasileira. Você tem um autor preferido? Assim, quais são suas principais referências literárias? Eu sei que você gosta muito de Shakespeare, Machado, Robert Musil. Eu sou um musiliano também, sim. Enfim. Esses três autores, eu diria que são talvez os mais importantes, né? É óbvio, tenho aí uma série de referências muito fortes. Graciliano Ramos, né? Foi esta vida agreste que me deu esta alma agreste que me tornou, que me fez assim. Tem uma série de autores que compõem o nosso imaginário, a nossa formação. Von Kleist, com Michael Kohlhaas, que é outra obra libertadora sobre todos os assuntos. Eu li esse livro numa sentada do Kohlhaas, que é uma coisa maravilhosa, o Von Kleist, que é um documento, o modo como ele escreve. Ele escreve com fúria. Com fúria. Com fúria, exatamente. É uma coisa absolutamente impressionante. Agora, se você tivesse que dizer assim, você falava do Graciliano Ramos, né? Os meninos, filhos de Fabiano, chegando, disse assim, eles nunca tinham ido para a cidade, né? Quem fez tudo isso? Será que foi gente? E se foi gente, quem deu nome a tudo isso? Quer dizer, antes de Gabriel Garcia Marques, o Graciliano Ramos já falou sobre a questão da nomeação, né? Que está presente em Humberto Eco. Está presente. No título. Exatamente, no nome da rosa, né? Que nós sempre comentamos, vejo os cavalos, mas não vejo a cavalidade do Adson de Melk. Isso, porque ainda não tens os olhos para ver a cavalidade. E que reflete ali, veja como a gente acaba voltando para o elemento central, né? A literatura como ponte para a aquisição de conhecimentos especializados. Ali eu tenho a abertura da polêmica dos universais e da discussão sobre o nominalismo, apresentado de uma maneira absolutamente suave e que o leitor, de algum modo, vai ter a possibilidade de se aprofundar, mas ele tomou contato com essa polêmica importantíssima de Guilherme de Ockham, nas disputas com o papado, e que vai posteriormente se refletir no breviloque sobre o principado tirânico, de uma maneira suave e extremamente interessante. Ele estava ali representando as posições de Ludovico II, que era a questão da separação igreja e Estado, que por trás as ideias de Marcílio de Pádua e o próprio Dante Alighieri, adiantando em 300 anos aquilo que Hobbes vai escrever depois. Exato. Que coisa maravilhosa. A discussão igreja e Estado, nós poderíamos fazer talvez um abuso de linguagem e dizer que ela é antecessora da discussão entre direito e moral. Sim. Em certa medida, claro. A mesma importância para a época é a discussão que nós temos hoje para a distinção entre direito e moral. Agora, para além de todos esses autores, von Musil é talvez o mais importante de todos, na minha disputa talvez com Schiller, a importância, porque o homem sem qualidades é o que reflete e traduz a antecipação da maior tragédia da humanidade, que foi o século XX. Você não acha que foi impossível encontrar melhor tradução, talvez um homem sem atributos dos espanhóis, porque der Mann ohne Eigenschaften. É muito difícil saber o que são os sem Eigenschaften, né? Nesse sentido... A tradução é sempre criticada, o título... Muito difícil, eu tentei, procurei, não achei melhor que atributos, melhor atributos que qualidades, não sei o que você achou. A palavra qualidade ela é genérica demais para definir qual é o grande problema, porque o ponto central de Musil, como de quase todos os vienenses do final do século XIX e começo do século XX, era uma discussão oral sobre a cacânea, a ideia de não se falar o que se pensa, não se pensar o que se pensa,
e não se expressar exatamente aquilo que se é, porque o homem austro-húngaro era um homem sem atributos. Isso. E ele só conseguiria sobreviver naquela sociedade eu até, de algum modo, deixo isso transparecer na minha tese de livre docência, o que Musil reflete, e é muito atual, é um império austro-húngaro como uma Europa em miniatura, com as suas 15 nacionalidades, os seus 17 idiomas, sem a democracia que a União Europeia se jacta de ter, isso é uma outra discussão, mas é uma União Europeia em miniatura. E a tentativa de um convívio civilizacional entre inimigos e entre antípodas. Né? E como é que se consegue viver naquele ambiente? Talvez não tendo atributos. Claro, talvez não tendo atributos. E aí a busca desse homem sem atributos. E do que reflete a própria crise, o ocaso do Império, essa falta de uma identidade. E a gente pode fazer uma conexão com outro autor pelo qual eu tenho grande admiração, que é o Kelsen, que ele foi um homem com muitos atributos e que viveu o ocaso desse império, só que ele conseguiu compreender a tragédia que viria, a grande tempestade que vinha no horizonte. Então ele recolhe todo o tesouro jurídico e filosófico que veio antes dele e tenta organizar tudo. E tenta preparar o mundo para a destruição que vai se avizinhar a partir da Primeira Guerra Mundial. Essa talvez tenha sido a grande contribuição kelseniana, essa capacidade de organizar todo o conhecimento jurídico fortemente calcado, evidentemente, no direito público e na teoria do direito, embora ele detestasse ser chamado de filósofo do direito, para nos organizar para o desastre do século XX. Ele foi absolutamente fabuloso nesse ofício. Concordo com você. Se você tivesse... Assim, eu sempre sou muito sincero, assim, quando eu não tenho muitos problemas de até dizer que eu exagerei ou não, mas... Por exemplo, se alguém me perguntar qual é o autor brasileiro mais importante para você, eu digo Machado de Assis. Eu não sei o que você acha, porque ele tem tanta coisa, alguém pode me trazer 15 outros autores e começar a dizer, olha, eu digo olha, mas eu volto ao Machado. Machado tem uma característica que é absolutamente conexa com o que eu falei sobre os radares da humanidade, né? Nós vamos encontrar em Memorial de Aires uma das cenas que eu considero mais ricas do livro, quando é o aniversário da Constituição. Conte. Né? Há uma entrada no dia do aniversário da Constituição do Império e ele começa dizendo, hoje é aniversário da Constituição, eu vou ao paço cumprimentar o imperador. Se isso não é patriotismo constitucional no século XIX, eu não sei o que é isso, né? Portanto, é de uma simplicidade, ao mesmo tempo, de um impacto para um leitor entender que alguém naquele momento havia desenvolvido esse tipo de relação com o próprio texto constitucional, de reverência, que só no século XX, depois da década de 80, vai surgir esse conceito mais fortemente, no Brasil em especial. Nós já tínhamos essas ideias naquele período. Nós temos o Machado, eu não quero falar aqui do Bentinho, da Capitu e do Dom Casmurro, que também é riquíssimo de várias acepções, né? Mas nós temos as memórias póstumas de Brás Cubas, com as suas absolutas aulas absolutamente inesgotáveis, que nós podemos extrair. Pura futurologia. Pura futurologia. E quem você acha no qual ele é mais preciso em termos de acertar o futuro, acertar na loteria em milhões de números, na teoria do medalhão ou no Brás Cubas? Essa é uma pergunta muito difícil. Eu acho que teoria do medalhão entraria na categoria no panteão das obras mitológicas. Exatamente. E acertou, e ela ficou sendo melhor quando surgiu o WhatsApp. Sim. As redes sociais, digamos, se a teoria do medalhão ainda não estava no panteão, as redes sociais... A conduziram inexoravelmente para esse espaço. E isso, de certo modo, nos conecta mais uma vez a famosa. Para sobreviver não se pode ter atributos nas redes sociais. Senão você vai ser linchado vai ser diariamente. Exatamente. E a semelhança de uma
outra série ou de um filme, a partir da meia-noite tudo zera, tudo que houve é esquecido e você pode ser linchado novamente. Então, como diria Churchill, na vida você pode morrer na guerra uma única vez, na política várias vezes. Nas redes sociais, todo dia é um dia de sacrifício e de linchamento. É o Prometeu. É o Prometeu acorrentado. Todo dia o sujeito é amarrado, vem o corvo, vem o bico, a águia, e te come o fígado. Te come o fígado todo dia. Aí de noite, no dia seguinte, volta-te. É isso. Essa é a ideia, né? A ideia de um contínuo no qual a tormenta é esquecida, mas ela continua. E a grande angústia é saber que ela continua. Sim, porque isso reflete, permite refletir outras interpretações, a própria noção da vida, né? Que a vida, a metáfora de Prometeu acorrentado tem a ver com a vida, né? A vida é um eterno amarrar-se, agriloar-se com um fígado sendo devorado e continuamente devorado. Pois então, chegamos ao final do segundo bloco. O Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo. Na volta a gente continua a conversa com o nosso Otávio Luiz Rodrigues Júnior, né? Que é o coordenador de área da CAPES agora aqui também, e que é o nosso interlocutor, parceiro, e não posso deixar aqui sempre de falar do nosso grupo de amigos que converso toda semana, né? Sempre saudando aqui, aproveitando Gilberto Bercovitch, Martônio Barreto Lima e Marcelo Catoni, né? São intelectuais de primeira linha, homens sérios, gente boa, né? Eu me orgulho de ser amigo deles. É um orgulho recíproco. Exatamente. Então, também a gente aproveita para saudá-los para todo o Brasil. Nós já voltamos. E o Direito e Literatura está de volta para darmos continuidade a mais um bloco com o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior. Dentre outros cargos que você exerceu, como de advogado da União, advogado-geral da União adjunto e da consultoria da União, você foi assessor do ministro do STF, ou do STJ, e depois chefiou o gabinete do ministro Toffoli no STF. E agora foi escolhido para ir ao Conselho Nacional do Ministério Público pelo Parlamento, que é uma vaga do Poder Legislativo, é isso? Exato, a Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados. Então, muito bem. Você é professor associado da tradicional Faculdade de Direito do Largo São Francisco e foi orientado pelo Antônio Junqueira, né, de Azevedo, considerado o grande representante da Escola Paulista de Direito Civil. Em sua tese de docência, você faz um ataque ao neoconstitucionalismo, aos excessos dos princípios do direito civil. Eu chamo de panprincipiologismo e o nosso querido do ministro Toffoli chama de principiolatria. Como é que você enxerga o quadro da atual doutrina no Brasil e já falando nas três partes fundamentais da sua tese de titularidade, de livre docência. Essa tese ela começou a ser escrita, na verdade, no final da década de 90, quando eu conheci o professor Junqueira. Os mesmos materiais foram coletados dessa época. Então, há muito sangue e muito tempo naquele livro, né? Eu fiz uma promessa a ele veio a falecer prematuramente, nós vamos completar agora 10 anos de falecimento do professor, em 2019, tínhamos até a peculiaridade que fazíamos aniversário no mesmo dia. Então havia uma certa cerimônia aí
de comemoração. E eu fiz essa promessa a ele que iria estudar esse tema. Ele, como um civilista de feição tradicional, preocupado com a metodologia, preocupado com problemas epistemológicos, ele tinha muita preocupação com o futuro da disciplina em razão desse avanço de espaços por parte da Constituição em relação ao próprio direito ordinário, né? E a tese, ela tem basicamente a seguinte narrativa. Eu elaboro a ideia de que o direito civil sempre esteve em posição de destaque no campo dos estudos metodológicos e faço toda uma genealogia dos grandes privatistas, especialmente a partir do século XIX, com Savigny, que vão contribuir ativamente para os debates de teoria do direito, de filosofia do direito, de metodologia jurídica. E essa genealogia das ideias, ela chega até o século XX, e nós temos, até se celebrou ano passado o aniversário desse julgamento, o caso Lutz, em 1958, que pela primeira vez coloca para o direito civil de uma maneira organizada como resolver o problema da incidência dos direitos fundamentais nas relações entre os particulares. Esse julgamento não é sem razão, é considerado o mais importante da história do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha e é um dos mais importantes julgamentos de tribunais constitucionais do mundo, né, por conta de uma série de peculiaridades. E eu estruturei a tese nesta narrativa. A partir de 58, nós temos um novo problema, uma nova conformação do objeto epistemológico e temos que resolver essas relações. E para isso eu preciso ter 3 hipóteses testadas. A primeira, se permanece ou não intacta a distinção sistemática. Se é possível falar ou não em direito público e direito privado como sistemas autônomos. E eu respondo afirmativamente, inclusive provo por meio de fontes históricas e por meio de uma série de estudos na própria literatura jurídica de que essa distinção continua. E o marco dessa primeira parte é um autor austríaco chamado Franz Budlinski, que vai, no final do século XX, afirmar que o direito privado continua vivo, continua autônomo e continua produzindo soluções, princípios, figuras jurídicas perfeitamente utilizáveis no mundo contemporâneo. A segunda parte é a que tenta fazer uma depuração, uma despoluição semântica sobre a ideia da constitucionalização do direito civil. Eu apresento algumas acepções do que não é constitucionalização, como, por exemplo, falar que a Constituição é o centro do ordenamento. Autores civilistas do século XIX e do século XX, todos já afirmavam isso. Dizer que a Constituição condiciona a interpretação do direito civil, todos também já faziam isso. Sem inventar a roda. Isso não é controle de constitucionalidade como constitucionalização, portanto há uma despoluição e apresento algumas acepções corretas do que seja constitucionalização. Por exemplo, elevar normas de direito ordinário à Constituição. Isso é a autêntica constitucionalização. Se tivessem falado nisso, não teria dado tanta algaravia e tanto problemas no Brasil, por exemplo. Que é comprovável também, por meio de estatísticas eu demonstro isso, pelo excesso do tratamento desse assunto na literatura. Sim. É desproporcional em relação a qualquer outro país do mundo. E a última parte da tese, esta que tem uma pretensão de oferecer um modelo de aplicação, é sobre qual o melhor modelo para tratar a eficácia dos direitos fundamentais em relação aos particulares. Eu desenvolvo uma narrativa, inclusive, muito longa sobre o caso Lutz, a partir até do cinema, mostrando o papel do cinema na constituição desse julgamento, e defendo a adoção de um modelo de eficácia indireta fraco, como sendo o mais adequado para a preservação do estatuto epistemológico do direito civil contemporâneo. Eu lembro que um dos privilegiados leitores dessa tese foi o meu colega, professor José Reinaldo Lima Lopes, e que ao final ele conversava comigo e dizia: essa sua tese é uma defesa de um objeto epistemológico. Eu disse sim, e ele disse, não é só do direito civil, é de uma defesa do objeto epistemológico, do direito em geral, contra outros elementos, inclusive a moral. E ele compreendeu claramente que era essa... Eu li desse modo também. Essa era Você defender, eu chamo isso de grau de autonomia do direito.
Isso, que é a defesa do Estatuto. E quando você fala do Estatuto Epistemológico do Direito Civil, eu também posso falar do Estatuto Epistemológico dos outros ramos do direito, porque eles continuam existindo, eles são fundamentais. E imagine se falasse tudo isso que se fala do direito civil nos outros ramos do direito, o que restaria? Nem os constitucionalistas, por exemplo, têm interesse em colonizar o direito civil. Porque são problemas demais que eles não precisam ter e com ferramentas que eles não possuem. Agora, para além de uma disputa entre direito civil e direito constitucional, é um problema de disputa entre moral e direito. E de uma moralização do direito que, ao final, transforma... Por exemplo, falar que a afetividade é um princípio é um problema seríssimo, porque isso é a moralização do direito, porque não há como comprovar isso. E outra, ela só vale para o direito civil. A afetividade não tem nos outros ramos. Eu acabei de publicar um capítulo de uma obra coletiva tratando de amor e normatividade. A nova fronteira agora é o amor. E, inclusive, eu digo, por favor, deixem o amor em paz. Se o amor for contaminado pelo direito, ele deixará de ser amor rapidamente e será destruído pelo direito. Porque nós vamos ser obrigados a amar. E não há nada mais contrário ao amor do que uma obrigação. E isso é um exemplo de um campo que está sendo colonizado, agora fortemente. É a colonização, que é o amor. Isso é absurdo, mas estamos hoje rapidamente caminhando para uma juridicização há uma decisão, do amor. Há uma decisão em que a amante fica com a metade da herança, com base no princípio da afetividade. O que acha? Então, como sustentar esse tipo de coisa? Isto é quer dizer, no fundo é uma moralização do direito que, paradoxalmente, é uma desmoralização no sentido ruim da palavra, né? Desmoralização, como a gente fala no cotidiano, porque ela perde o seu estatuto. Ela perde o seu estatuto e você pode, inclusive, argumentar contra essa moralização com argumentos morais. Claro. Nesse caso eu perguntaria, e a afetividade para titular não vale? Aí nós temos uma parábola bíblica, a parábola do bom samaritano. Né? Caio, o judeu, os judeus de maior vínculo à religião passam por ele, o veem caído, ferido e nada fazem, e vem o pária, vem o indesejado das gentes, que é o samaritano, e o acolhe e leva até uma estalagem. Até aí, isso é direito. E quando ele trata do judeu, até aí é direito. O amor entra no último versículo da parábola, quando ele diz que qualquer outra despesa, além daquelas, ele vai pagar. Aquilo é amor. Portanto, a própria parábola separa o que é direito do que é amor. E eu não posso exigir de alguém amor. Isso é algo que não pode ser juridicizado. E direito é obrigar. E essas decisões aí que dizem que o pai que não deu amor ao filho, aí se faz um cálculo e se indeniza. Quer dizer, se o Estado tem que se meter na afetividade entre pai e filho, o Estado fracassou ou eu conheço a família. Um caso, Helênio, que é absolutamente perturbador em relação a isso. Ele não foi judicializado por essa razão. O sujeito ele sai regularmente com o filho, a cada 15 dias, leva o filho para tomar um sorvete, comer uma pipoca, levar a um cinema. Ele detesta o filho e ele faz isso exclusivamente para não ser processado por abandono afetivo. É o amor por velhacaria. Por velhacaria. Por velhacaria. Que tal? Entende? Então, essas coisas são incríveis. Assim, só rapidamente um exemplo, você gosta muito de exemplos também, eu conto isso num texto que um famoso jurista contava para justificar essa constitucionalização do direito civil, dizendo que o sujeito tem uma casa e do lado dele se instala uma igreja e os caras começam a fazer barulho, como se Deus fosse surdo. Então, aí se colocaria um problema, porque quando o cara chegava em casa para descansar e etc., a igreja o perturbava. Aí a discussão foi levada para a Constituição, e aí ele faz todo um discurso ou ponderação, e eu, que estava no debate, disse assim, só um pouquinho, não tem um código de posturas no município? Ah, tem.
Acabou. É. Direito civil, direito, isso está resolvido. O que isso tem a ver com a Constituição? Mas nós criamos essa mania de, inclusive, para colocar na cortina de fumaça, sobreinterpreta. Há um texto recentemente publicado, uma tradução no Brasil, do Tiago Reis, do professor Hilkert, lá da Universidade de Frankfurt, sobre ponderação. É esplêndido esse texto, em que ele revela a passagem da ponderação, que nasce como um sinônimo de equidade, do plano metafísico e do metajurídico para o direito. E ele diz, rigidez normativa é segurança. E a ponderação virou uma bala de prata metodológica. Uma catianga. Uma catianga para homenagear o professor Vará. Catianga né? real. Mas a minha catianga é real. Tá certo. Catianga real. Vamos agora para um rápido intervalo. Já estamos nos caminhando para o último bloco do programa. A gente continua a nossa conversa e sobre a trajetória e sobre a obra e sobre os gostos, sobre os projetos de Otávio Luiz Rodrigues Júnior. Já voltamos. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, especial com Otávio Luiz Rodrigues Júnior. Em 2018, você assumiu a coordenação da área de Direito da CAPES para um mandato de 4 anos, né? Então, conte-nos rapidamente, né, neste último bloco, suas propostas, como você avalia de forma geral a qualidade das pesquisas na pós no Brasil, estrito sensu, enfim... Depois eu tenho mais algumas questões, assim como a vitória dos fordistas sobre os renascentistas nas universidades, a crise na própria universidade. Eu vou começar, talvez, por esse aspecto, que é mais geral, e depois desço para aspectos específicos da atuação na CAPES, né? Há uma transformação da academia no século XX profunda. Né? Eu venho dos séculos anteriores, especialmente a partir do racionalismo, utilizando a carta como instrumento de comprovação das pesquisas e dos resultados dessas pesquisas e da troca de insumos, experiências e de informações entre os pesquisadores. O célebre problema entre Leibniz e Newton sobre a teoria da probabilidade vem daí, né? As cartas, elas não permitiam, por exemplo, uma identificação clara da autoria de determinadas descobertas. A grande mudança no século XIX é a revista jurídica, né? E a revista científica, de um modo geral, que ela se transforma no centro, na verdadeira vitrine da produção do conhecimento científico. E a burocratização da universidade começa fortemente no primeiro pós-guerra. Wittgenstein, por exemplo, ele vai ser doutorado, tendo como uma defesa, uma banca fake, na qual o tratado lógico-filosófico é a tese, e os examinadores vão, na verdade, homenageá-lo, mas tudo porque o Russell não queria que ele ficasse desempregado quando na Inglaterra as autoridades educacionais começam a exigir títulos e comprovação de produção. Esse modelo fordista, ele vai se instaurar no mundo após a Segunda Guerra Mundial, fortemente, em todo o mundo, e evidentemente que aí eu tenho um segundo momento que vai ser a partir dos anos 80, em que tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos há uma forte conexão entre prestígio acadêmico, rankings, publicação e resultados econômicos para as universidades. Eu estive em Cambridge, num projeto de pesquisa, e fiquei impressionado com a estrutura empresarial do campus, né? Do hotel, do refeitório, dos cursos, tudo é uma máquina de fazer dinheiro, o que faz com que o sistema Oxford-Cambridge tenha uma participação no PIB britânico maior do que a indústria automobilística. Isso tudo é fruto de uma mudança muito significativa no modo como a ciência é feita. No caso das humanidades, isso é muito mais grave, porque na maior parte dos casos nós não geramos patentes.
e nós somos medidos por regras comuns, Sim. réguas comuns. E, portanto, há um espaço cada vez menor para renascentistas, a ponto de Paul Johnson dizer que se Wittgenstein fosse se apresentar hoje a uma universidade britânica, ele não teria espaço, em razão de tais regras. Mas nós temos dois caminhos: ou vamos cometer suicídio, ou vamos tentar transformar dentro do que é possível esse modelo. No caso da CAPES, nós somos parte de um colégio, o Colégio de Humanidades, e há outros dois colégios, um colégio de exatas e um colégio de biológicas, e quase sempre há uma posição de 2-1 na tomada dessas decisões. Nós começamos na área... O terceiro estado perde. O terceiro estado sempre perde. Nós estamos na área vamos completar um ano de mandato agora. Iniciamos um amplo processo de renovação das regras, inclusive de como participar de comissões, das avaliações, etc. E as duas grandes mudanças que nós tínhamos programado, que era do Qualis periódicos, que é para uma hierarquização das revistas jurídicas, e a classificação de livros, que era o modo como se avalia a produção bibliográfica no Brasil, nós tivemos que paralisar. Os resultados já estão concluídos, já há textos aprovados, mas nós tivemos que parar esse processo de publicação em função de que na última quinzena de dezembro do ano passado a CAPES iniciou um amplo processo em todas as áreas, todas as mais de 70 áreas, de revisão desses documentos. Então nós vamos aguardar o término desse processo para que possamos comparar o que nós aprovamos com o que virá de mudança e trazer isso para a área do direito. Mas, para além disso, uma das fortes bandeiras que a coordenação de área do direito, que tem ao meu lado o professor Ingo Sallet, aqui da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e a professora Flaviane Bolzan de Moraes, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, da Universidade Federal de Ouro Preto, nós estamos implementando já, ao meu ver, com algum êxito, uma política de unidade, de unificação, de objetivos comuns e de transparência total de tudo que é feito dentro da CAPES. Então, essa questão, há vários desafios, por exemplo, como frear o carreirismo, incentivar a formação do pesquisador, enfim. E eu até perguntaria para você se com o tempo a área também não tem que... por exemplo, uma coisa assim bem delicada, nós temos 130 programas de pós-graduação no Brasil? Não chegamos a isso ainda. Mas mestrados temos quanto? Passamos de 110. 110. Entre doutorados e mestrado, profissionais acadêmicos, passamos de 110. Passamos 110. Então, com tantos cursos, o que justifica, por exemplo, o dinheiro público gasto para que alguém faça mestrado em Direito fora do Brasil? Você acha que isso ainda tem sentido? Com tudo isso que está aqui? A oferta de bolsas, né, ela hoje está basicamente vinculada ao doutorado, ao doutoramento e aos estágios pós-doutorais. Isso pela CAPES, mas, por exemplo, Sim. Você vê que instituições, Ministério Público, Magistratura, Defensoria e outros, ainda investem em mestrados fora do Brasil, que é um dinheiro público que não precisava ser gasto, podia ser dentro do país. Aí são políticas de recursos humanos internas das entidades, né? Claro. Eu considero, e há um Mas trabalho... as pessoas entrarão no sistema de todo modo na volta. Há um trabalho do professor Martônio Montalverne, publicado já há alguns anos, acredito que em coautoria, com o professor Marcelo Varela, em que ele faz um exame da realidade da época, e que de lá para cá só se aprofundou essa conclusão, de que nós temos uma pós-graduação madura. Sem dúvida, a minha pergunta tinha esse sentido. E temos uma condição de oferecer no Brasil a um público que é carente dessa formação soluções extremamente interessantes, extremamente eficazes, né? Tanto para o integrante de uma carreira de Estado, quanto para o próprio órgão, né? Então, há, de fato, uma oferta abundante de cursos de mestrado e de doutorado no Brasil de qualidade acima da média em muitos pontos. Evidentemente que há uma irregularidade, é normal, e por isso nós temos um ranqueamento, mas há coisas de muita qualidade e que são perfeitamente
inseríveis a esse público no Brasil. Evidentemente que em alguns casos, tem razões como o estudo de línguas, o aprofundamento de outros idiomas, que levam essas pessoas a procurarem uma experiência fora do país, né? Mas aí são situações muito tópicas, até porque se pressupõe que haja um mínimo de domínio linguístico. Seu mandato é de 4 anos? Sim, 4 anos. Muito bem. Bom, no contexto, né, o desafio é muito grande porque nós vivemos em tempos de anti-intelectualismo, né? E nós estamos trabalhando na pós-graduação na mão contrária, enquanto o anti-intelectualismo que graça por aí, nós temos uma espécie de tarefa, né, de mostrar que a ciência é importante, que a reflexão é importante e que toda essa onda de que a ciência atrapalha, nós temos essa tarefa, né? Você como coordenador. Eu conversava isso há alguns anos com um amigo que era pesquisador do Max Planck na Alemanha e ele dizia com um ar de lamento, os outros pesquisadores dos institutos ligados a ciências duras olham para nós aqui do Instituto dedicado ao direito como algo supérfluo, como um luxo, como um desperdício de recursos. Isso é o desafio, né? E eu dizia para ele, bom, mas uma resposta possível é que você garante a esses outros pesquisadores o direito de pesquisa, o direito de investigação científica, né? O direito, em grande medida, permite que eles sejam o que são e tenham as suas conclusões. E que a democracia também depende do direito, fundamentalmente. Né? Então, nosso espaço dentro do campo da investigação e da pesquisa sempre foi contestado, sempre será contestado, eu não duvido disso. Agora, cabe a nós, isso é uma preocupação também que tem que ser expressada e é necessário fazer uma meia-culpa. Nós usamos recursos públicos, de modo direto ou indireto. Claro. Somos financiados pelo povo brasileiro, especialmente pelas pessoas mais humildes. Temos que ter uma accountability. Temos que ter uma accountability e temos de ter uma profunda responsabilidade com esses recursos. E com o tempo, e com o sacrifício que gerações fazem para que nós possamos estar nessas posições acadêmicas. Esse sentimento de responsabilidade, de accountability, ao meu ver, ele também precisa ser profundamente ampliado. Pois então, nosso programa está chegando ao fim. Se você... Alguma citação, alguma frase, enfim, em homenagem ao nossos mais de 300 programas, nesse programa que está no Brasil, batendo recorde acho no Guinness, que não está, mas há tantos anos no ar, gravamos toda semana e passamos para todo o Brasil e agora vamos passar também para o Mercosul, ou já estamos passando. Eu não teria nenhuma frase, nenhum epigrama jurídico, apenas palavras de Alexandria. Será que estamos vivos sonhando que estamos mortos? Ou estamos mortos sonhando que estamos vivos? Muito bem. O Direito e Literatura fica por aqui. Assiste outros programas do facebook.com/Direito e Literatura e no canal do YouTube, da TV, Rádio Justiça, da TV, Rádio Unicinos. Estamos no YouTube com mais de 200 programas à disposição. Não esqueça de participar. Hoje tivemos um programa especial e discutimos esta inexorável, como sempre fazemos, inexorável relação entre direito e literatura. Acabei de dar uma entrevista que está circulando na revista Anamorfose sobre como a literatura existencializa o direito. Como isso faz bem para a gente. Quando você está com um problema, leia um Shakespeare, leia Henrique VI, enfim, tantos textos bonitos, você vai se sentir melhor. Às vezes vai se sentir tão bem que fica quase arrogante, tem que tomar um pouco cuidado. Otávio, foi bom para você também? Imensa. Muito obrigado, Lênin. Obrigado a você. Até o próximo.